mas eu sou honesto para falar com vocês, vocês me conhecem muito bem. Ontem a devocional deu uma pancada de temor e responsabilidade. Quantos fizeram a devocional? Quando eu li aquela palavra, porque veja bem, é que nem a palavra do pregar, você conhece a palavra, certo? A questão não é a palavra, a questão é você acreditar que isso é a tua vida, que esse é o teu caminho, que é por aí que você quer viver. Mas quando eu li aquela palavra, eu já estudei, já fiz simpósio, já fui a congresso, já ensinei igreja dezenas de vezes sobre Apocalipse. Mas quando eu li aquela palavra no dia do meu aniversário, Deus falou comigo. De novo. Amém, Deus? E eu quero assim que você entenda isso. Muitas vezes o pastor, às vezes as ovelhas não entendem isso, às vezes o pastor, ele tem os seus momentos de angústia, e talvez muitos momentos de angústia, mais do que você, não porque você for mais esperto que você, não é isso. É pela responsabilidade. E o pastor tem temor, quando lê um negócio desse, entende que Deus está falando com ele. Porque às vezes eu venho para a igreja e eu sei a luta que vocês têm, porque eu também sou gente e tenho lutas iguaizinhas a vocês. Talvez mais responsabilidade em relação ao rebanho, mas não em relação à sua casa, seu trabalho, à sua saúde. Vocês não somos iguais. Mas quando eu ouço essa palavra, eu fico com temor, porque às vezes eu fico pregando. Qual o objetivo de eu pregar, irmão? É que você dê certo, é que você saia e pregue, viva e transforme a sua vida através da palavra e a vida de outros sejam tocados através da sua palavra. Esse é o grande desafio da igreja. Mas muitas vezes eu me sinto como está escrito aqui nessa palavra. Ele diz aqui em Apocalipse 3, versículo 7. Mas ele falou uma coisa aqui um pouquinho, ele disse aqui, ele falou, mas da igreja que está em Filadélfia, e essa palavra você precisa entender, a Bíblia às vezes ela fala, agora no versículo seguinte ela fala nos últimos tempos, de repente ela puxa lá atrás, no início de todas as coisas, você tem que aprender a ler com discernimento. Agora olha só, a hoje da igreja que está em Filadélfia, está isso diz o Senhor, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Queridos, quando você lê o troço desse, você tem que acreditar, embora eu esteja falando para Israel, e está falando também para os últimos dias, e também está falando para mim, porque eu vou basear minha vida na Bíblia, não vou basear minha vida no Hitchcock, ou então no Paulo Coelho, vou basear a minha vida na Bíblia, não vou ler o horóscopo para saber o que vai acontecer com a minha vida, eu não vou ler livros de autoajuda para saber por que eu estou me sentindo assim, eu posso até ler, mas a minha vida está voltada à palavra, e eu posso sim pegar o contexto da palavra e ver como é que Deus ensina o seu povo dentro de uma circunstância e usar isso, muitas vezes em circunstâncias parecidas. Quais estão ouvindo o que eu estou falando? Então, quando eu li isso aqui, eu fico pensando, a gente, quando você que sabe, parece que você não está conseguindo uma coisa, parece que alguém foi lá, fechou a porta, jogou a chave, botou, igual o desenho animado, né? Pegou aquelas chaves atrás, ninguém consegue abrir aquela porta. A questão é você olhar para aquilo e dizer assim, mas o meu Deus, se quiser, ele abre. Você está entendendo, irmão? Ah, mas na cidade não tem emprego, mas o meu Deus, se quiser, me dá. Ah, mas está muito difícil arranjar namorado, mas Deus vai me dar o certo. Aleluia, eu estou até emocionado. Aleluia. Então, querido, preste atenção. Quando ele diz isso para mim, ele está dizendo isso para mim em relação a todo o aspecto que norteia o meu coração. Por exemplo, às vezes eu fico pensando, poxa Deus, como é que vai abrir a porta do coração da igreja? Eu não tenho essa chave, mas quem tem é Jesus. Então a porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Qual é a minha oração? Deus, eu confio que o Senhor há de abrir na vida de cada um, no tempo certo, do jeito certo. Amém? Aí ele fala uma coisa aqui, que não tem nada a ver com a pregação de hoje, mas olha só, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Aí eu me apaixonei, tendo pouca força. É isso, assim que eu me sinto. Gente, eu me sinto com pouca força. Sabe, eu me sinto com pouca força diante da igreja, eu me sinto com pouca força na aliança de pastores, eu me sinto com pouca força diante do desafio de viver na terra e saber o que é que Deus quer e o que é que eu vou fazer. Eu olho para tudo isso e falo, Deus, eu não tenho pouca força. Deus, às vezes, não tem força nenhuma. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando?
Mas isso não pode ser autocomiseração. Eu tenho que regar isso na confiança do Senhor. Por isso ele faz. Ele vai, tendo pouca força, porém, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós somos vivos. Filhos, olha, eu amo o Senhor. Eu já passei por poucas e boas, mas eu não desisto, eu não vou abandonar minha fé. Eu quero pedir a vocês, não deixem eu abandonar minha fé. Diz, se vocês olharem para mim, me veem com dificuldade, o pastor não interessa, meu irmão. Vem com amor, vem conversar, vem me abraçar, vem falar comigo como eu faço isso com você. Isso não é privilégio seu de receber, é privilégio de todos nós. Nós precisamos desse entendimento. Ao invés da gente inverter o processo, ficar se degradando dentro da igreja, com preferencialismos, com achismos, nós precisamos uns dos outros. Ou a gente tem isso, ou a igreja não é nada. E por isso que a igreja tem sido nada para os olhos do mundo. Por quê? Porque a igreja não entende isso. E ela não cumpre o papel fora. E dentro ela fica se esbarrando. E nós precisamos mudar essas coisas. Eu creio que é sobre isso que Deus quer falar. Nós ouviram na mídia essas semanas, agora que se seguiram, o gigante despertou. Nós ouviram isso. É verdade. Agora eu quero falar hoje para uma igreja madura. Eu quero falar hoje para uma igreja inteligente. Nós somos inteligentes. Eu quero falar hoje para uma igreja sábia. Nós somos sábios. Sabedoria é usar o conhecimento. Sabedoria não é só eu sou sábio. Sabedoria é quando o momento difícil vier, eu uso aquilo que Deus me dá de forma que faça bem para mim e para os outros que estão ao meu redor. Eu quero pregar hoje para uma igreja humilde. Quantos são humildes aqui nessa igreja? Guerreira. Eu quero pregar hoje para uma igreja madura. O que eu vou falar aqui, irmãos, não é o que eu acho, certo? Porque quando a gente vive essa surtação nacional, há uma tendência natural de nós falarmos o que achamos. É muito comum você achar, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Aí vem a mídia, mostra um negócio, você não sabe nem se você está sendo um objeto de manipulação pela mídia dessa geração perdida. Você não sabe disso, irmão. Você, às vezes, você ouve o que eles querem que você ouça. Muitas vezes nós não sabemos sequer se isso é verdade. Outro dia eu ouvi um negócio que eu fiquei horrorizado. No primeiro instante, não é possível. Depois eu parei para pensar. Eu nem vou dizer que foi Deus que falou para mim. Mas eu parei e falei, caraca, isso aqui é possível. É possível que o governo se vendo atuado por uma manifestação louca da sociedade, muitas vezes, é possível que o próprio governo levante pessoas da sociedade para criar baderna, para depois mostrar isso na televisão e dizer, olha lá, esse é o movimento. E aí dispersou o povo. Aí o povo já é contra e a favor do que é certo, mas eu não sou a favor da bagunça. E o pau continua quebrando e a gente não sabe de onde vem esse negócio. A multidão é covarde, meus irmãos. Você, quando está na multidão, cuidado, você tem que ser você. Não vai agir pelo que os outros fazem, o que eles estão dizendo. Pense bem naquilo que você vai levantar o seu braço e gritar junto. Tenha consciência. Tenha uma maturidade daquilo que você está gritando. E principalmente o que eles estão fazendo. Eu quero falar hoje um pouco sobre isso. Né? O que você faria hoje, como cristão, para que alguém ouvisse e guardasse a palavra de Deus? Até onde você iria hoje, em 2013, nesse tempo, no dia 30 de junho, até onde você estaria disposto, o que você estaria disposto a fazer para que o mundo ouvisse a tua voz? E o que você diria? O que você vai falar? Vai falar o que ele está falando? Que é isso que nós somos? O gigante despertou. E você é o quê? Você faz parte daquilo? Você faz parte daquilo que está acontecendo? O gigante despertou significa que esse quebra-quebra? Ou esse oba-oba de reivindicações que muitas vezes não vão a lugar nenhum. Não é uma manifestação organizada que pode chegar a muitos lugares, mas eu já vou te dizer, por experiência de vida, essa não será a solução. Não será, querido, o poder sobre a face da terra sem Deus, ele tem muitos caminhos para apagar esse fogo.
frente e convocou o plebiscito. Olha que coisa inteligente daquela mulher. Ela que estava acuada, vai para frente e levanta o plebiscito. Uma jogada e fez com que todo mundo ficasse até sem fala para falar o quê? Não tem que ela não pode nem mandar a criança assistir jogo comigo. Vai por quê? Ué, que o outro está vaiando? Tu está vaiando por quê? Eu sei lá, todo mundo vaiando. É assim que a multidão é. Separa, cara, bota numa sala, gravação, televisão. Por que você está vaiando? Eu acho que nós temos que reivindicar o povo unido jamais será vencido. Mas tu está reivindicando o quê? Qual é a tua reivindicação, meu irmão? Vamos depor o prefeito de Ilhabela. Vai resolver? Vai resolver, irmão? Eu gosto de uma frase que eu ouvi no filme do Mel Gibson. Já falei, eu acho que aqui uma vez eu ouvi isso, talvez 5, 6. Que ele fala, quando o pessoal está querendo dispersar, quando eles estão querendo vir para cima dos ingleses, e aí o pessoal falou, eu não vou lutar para esses caras ganharem mais terra, tá certo? E ele falou, é verdade. Mas vamos morrer, é verdade, ele falou, vocês podem morrer. Vão para casa, vocês vão viver. Mas quando vocês tiverem 70 anos deitados nos seus leitos de morte, vocês vão desejar dar qualquer coisa para voltar aqui e tomar a decisão de mudar. Então, queridos, se você pensa que eu sou contra isso aí, eu não sou contra isso aí. Eu sou contra do jeito que está acontecendo. Sabe por quê, irmão? Porque eu não sou desse mundo. Eu não sou gigante. Eu não sou esse gigante. E veja bem, quando eu falo que eu vou falar para uma igreja madura, é porque a gente precisa separar aqui. Ô pastor, você está entendendo que é gigante pela própria natureza? Eu estou entendendo tudo. Eu quero que você entenda o que Deus pensa acerca disso que está acontecendo aí. Eu vou te mostrar na palavra. E eu quero que você tome a sua decisão. Diga a pessoa ao seu lado, não julgue um pastor, por favor, fala para ele. Não vai julgar o pastor, não, tá, irmão? Não vai se condenar nessa tarde, não. Eu fico pensando, o que eu faria, Pedro, para que eu não ouvisse a palavra? Alguns têm dúvida da palavra de Deus. Alguns leem a palavra, ouvem a palavra, estudam a palavra, leem ótimos livros da palavra, mas não acreditam. Se surpreendem. Eu, por exemplo, quando vejo essa movimentação, eu glorifico o nome do Senhor. Triste, mas eu consigo separar essa tristeza e falar, glória a Deus, tem que acontecer. É preciso que isso aconteça. Às vezes parecia que a coisa estava normalzinha demais, mas aí eu fico pensando, será que o tempo da perseguição virá? Alguns pensam dentro do seu coração, será que isso é assim mesmo? Será que a perseguição virá? Assim como está escrito, virá. Olha o que ele diz no Apocalipse 3:7, que eu acabei de só um pedacinho, mas eu vou ler aqui rapidinho. Ao anjo da granja não, ao anjo da igreja. Ele disse uma coisa aqui no versículo 9 que eu amei. No versículo 9, 10. Assim como guardaste a minha palavra, assim como guardaste a palavra da minha paciência, olha só, né? Da minha paciência, ou seja, Deus vai cumprir o que falou, calmamente. Também, diz o Senhor, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Preste atenção. 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu vim sem demora, guarda o que tens para ninguém, que ninguém tome a tua coroa. Eu vou ler o resto, que é da vontade de chorar. Eu fico pensando, está escrito, você acha que não vai acontecer? Vai acontecer. Que perseguição é essa? Irmãos, você pode achar uma besteira, né? O problema que a gente está tendo com esse rapaz que eu fiz um trabalho na internet, agora já levantou um outro grupo aqui no São Judas Tadeu, que está fazendo uma carta, um documento, segundo a Jaque Abreu, estão fazendo um levante em relação ao barulho que a igreja faz. Sabe o que é isso, irmãos? Quando eu olho isso, eu falo, glória a Deus, vamos fazer o nosso melhor aqui, mas glória a Deus. Porque ninguém faz esse barulho com a fanfarra, ninguém faz esse barulho com a escola de samba, no carnaval, com ensaio. Lá no São Judas Tadeu, que eu via lá do outro lado, é um horror, né? Ninguém faz isso quando tem show aqui na praça e não consegue dormir.
A polícia não toma nenhuma decisão se um cara para no barrilhado daquele carro e toca um rebu a noite toda. Ninguém fala nada. Por que fala da igreja? Porque está escrito. Tem que acontecer. E como nós vamos agir? Vamos queimar pneus na rua? Vamos falar, não vai fazer nada. O que é? Qual é o problema? Está muito alto, vamos abaixar. Qual é o problema? Não tem mais jeito de ficar aqui. Ou a gente vende, ou a gente fecha a igreja acusticamente. O que a gente já, o Espírito já tinha antecipado, né? Eu já estou falando, ó. Deus está falando, aí começa a pipocar. Então, meu irmão, isso também é perseguição. Mas não é uma perseguição de me botar na cruz. Né? Não chega a isso. A gente ainda não sofreu perseguição de sangue. É o que a palavra de Deus diz. Então, eu fico pensando, quando eu vejo tudo isso, será que eu acredito que realmente a perseguição virá? Será que eu acredito que o que está escrito acontecerá? Será que Deus tem alguma coisa a ver com os gigantes? O gigante despertou. O que você acha que caracteriza os gigantes? Vamos ver na nossa sociedade literária ou histórica. A gente pode escolher os dois. Gulliver. Um gigante dorminhoco que não servia para nada na terra dos pequenos. Nada. Eu sei que até hoje tem que até ver esse filme de novo, mas eu vejo nenhum propósito na vida daquele gigante. Tá? Ele não ajudou a construir casas. Porque eu fico pensando, às vezes, já penso quando eu era adolescente, criança, eu pensava, pô, se eu tivesse um gigante, pegava, né, um caminhão de areia, jogava na obra, levantava as coisas, segurava ali. O gigante não prestava para nada, ele só era grande, dorminhoco e comilão. E deu trabalho para aquela turma lá. Imagina alimentar aquele cara. Então, João no pé de feijão, um cara guloso também, lento, raivoso, usura, usurpador, ele queria tudo para ele, a galinha dos ovos de ouro, inclusive, é lá do João no pé de feijão. Então, olha os gigantes que a gente vê. Mordito, não é pessoa, mas é um peixe aterrador, as pessoas tinham medo de ir para o mar por causa dessa história. Uma coisa que vinha para destruir um homem. Muitas pessoas pensavam que baleias eram assim, por conta de uma história. Gigantes. Outro também que histórico, na nossa história moderna, é o pé grande. A gente não sabe se a gente tem que gostar do pé grande ou se a gente tem que ter medo do pé grande. Alguns filmezinhos mostram o pé grande como alguém, né, mimoso e gracioso. Outros mostram como um devorador com dentes de lobo. Então é muito difícil, mas a ideia de gigante é sempre uma coisa que esbarra nisso aí, assustador, né? O cavalo de Troia, outra coisa gigante que aconteceu, uma coisa enganadora, que vem para mostrar o negócio, mas no fundo vem para destruir aquele lugar. São gigantes que às vezes querem estar dentro da nossa vida, eles vêm como uma coisa boa e de repente se tornam a sua própria destruição. Titanic, outra coisa gigante que o mundo criou. E a gente sabe bem a história, não preciso nem falar. Mas tudo isso, né, são coisas grandes que afrontam, né, intimidam, usam a sua estatura, o seu tamanho de um jeito que, no fundo, quer descredibilizar a soberania de Deus. O que é uma coisa gigante, que é uma coisa anormal, uma coisa que influencia, ela vem para dizer, Deus não tem controle sobre essa situação. Esse barco nem Deus afunda. Deus não tinha nenhuma intenção de afundar o barco, mas na hora que ele falou isso, ele selou a sua própria sentença. Então, o que as pessoas querem com as coisas médias, gigantes? O que o gigante recebe como autoridade numa coisa que está fora do controle da criação de Deus? Só que, veja bem, eu vou mostrar para você, biblicamente, as aparições de gigantes. Abra sua Bíblia em Gênesis 6. E você vai ver, vai pensar duas vezes antes de falar aleluia, ou amém, que o gigante está despertando. Eu não vejo a bênção de Deus nessa movimentação. Eu vejo uma desorganização, eu vejo um povo que não tinha uma direção e não sabe para onde vai agora. Não sabe. Para onde nós vamos? Outro dia eu vi o pessoal lá na mesa, a Dilma sentada, e eu falei no meu coração, ali estão os próximos políticos. Ninguém quer nada, ninguém quer carro, ninguém é nada na política, não é verdade? Mas está todo mundo sentado assim na televisão. Está todo mundo quer ser político lá. Daqui a 20 anos, é contra ele que nós vamos estar gritando, o povo unido jamais será vencido. Por quê? Porque o mundo já é maligno. Eu não tenho nenhuma esperança em homem. Agora veja aqui, vamos ver aqui
Onde surgiu o primeiro movimento de gigantes? Aqui está dizendo a corrupção geral do gênero humano. Gênesis 6, eu vou ler do 1 aqui, ou 4. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, as tomaram para si, mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Limitou a palavra, porque vou te dizer já já. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos dos homens de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade dos varões de grande fama. Primeira coisa que eu quero, existem traduções, não sei se a sua está assim, mas teologicamente, né, eles dizem que, como é essa coisa de filhos de Deus, filho do céu, em outras traduções, isso aqui diz respeito aos anjos caídos. Né? Então, o que está acontecendo? Os anjos caídos tiveram relacionamento com as filhas dos homens na terra e começaram a gerar gigantes, homens valentes e guerreiros. Agora, veja bem, isso é apenas um fato. Né? Eu estava pesquisando essa questão que Deus falou de idade e tudo, e de estatura. O homem mais alto que já existiu na terra, conhecidamente, tinha 2,71 metros. O outro tinha 2,67 metros. E por aí vai algumas pessoas. Mas toda a ideia de um homem muito alto, se você for pesquisar na internet, ele não consegue ficar em pé. Ele tem problema na coluna, problema para andar, ele é lento, ele tem várias dificuldades físicas. Ele não consegue uma boa atuação. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa que produz, não é uma coisa agradável. Então, quando a gente pensa em gigantes, a gente esbarra em alguns textos bíblicos. Por exemplo, quando Moisés estava para entrar na terra prometida, ele entrou e derrotou alguns gigantes em Canaã. Né? Você vai ver na história, está lá, na Números 13, 33, a Bíblia diz que ele encontrou gigantes e ali ele destruiu os gigantes. Lá quando foi o Josué e Caleb entrar nas terras também, o Josué e o Caleb desceram a terra, errou como Deus falou, e o Caleb concordou. E Moisés falou, não, 10 pessoas estão dizendo que é ruim, e os homens disseram, a terra é boa, mas os homens são gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. 40 anos depois, né, Josué entra com Israel e Caleb diz, olha, eu quero a promessa que Deus me deu. E eu não quero moleza, eu quero onde tem gigante, eu quero a terra de gigantes. Então haviam gigantes ali para serem destruídos. Né? E ali você começa a ver, você vai ver que eles venceram, expulsaram e foram embora. Né? A outra aparição que teve está em 1 Samuel, vamos ver ali, que todo mundo conhece bem a história. 1 Samuel 17, versículo 23. A história é bem conhecida. Vou ler aqui rapidinho. Então, estando eles ainda falando com ele, este vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, um filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, temiam grandemente, e diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, 1 Samuel 17, há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha para isenta de impostos. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, que farão aquele homem que feriu esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar tudo aquilo que o rei havia dito. E a gente conhece a história, né? Davi entra naquela situação, destrói aquele gigante de uma forma inusitada. Né? Ou seja, era um cara experimentado na batalha, né? Era um cara guerreiro, e vem um menino que ficava apacentando ovelhas e destrói
mata o gigante. Agora eu fico pensando, como é que pode um garoto derrotar um guerreiro? Como é que pode um exército não ter coragem de enfrentar um homem, mas um garoto derrotar esse homem? Por que isso acontece? Que lição nós temos para tirar daqui? Eu quero te mostrar alguns pontos. Primeiramente, como pode um garoto derrotar um guerreiro dessa natureza se o próprio exército não o derrotou? Primeiro, Davi conhecia Deus. Se você ler a história, eu não vou ler para não dar a pregação, né? Davi conhecia Deus, irmãos. Mas ele não conhecia Deus de vir na igreja. Nós estão vendo? Davi gastava tempo com Deus. Davi ficava no campo com Deus. Davi dormia ao relento olhando para o céu. Ele meditava na obra de Deus. Davi fazia canções do esplendor, da magnitude de Deus. Deus para Davi não era um personagem qualquer. Deus para Davi era alguém presente real. Ele conhecia Deus. E esse fato fez com que ele fosse um dos fatos que encorajou ele a vencer isso. Segunda coisa, quando ele foi enfrentar o gigante, está aqui no texto, se você ler em casa, você vai ver, uma coisa ele falou, ele confiou que Deus poderia livrar na batalha. O gigante disse para ele, rapaz, você vem comigo, parece um cachorrinho, por acaso, né, eu sou osso, não me lembro agora o texto, mais ou menos isso, para me mudar você para os cachorros, ou eu o cachorro, uma coisa dessa. E ele falou assim, hoje ainda ao Senhor darei, o Senhor me dará você para a comida das aves de rapina sobre o céu. Então o Davi não tinha dúvida de que Deus ia dar vitória para ele. Eu quero que você vá pegando esse aspecto e vá deixando a palavra começar a encher o seu coração, porque daqui a pouco você vai poder identificar quais são os gigantes que querem atacar a sua vida. E você vai poder pegar o exemplo de Davi e ver como ele venceu. Primeiro, ele conhecia Deus porque andava com Deus. Segundo, ele sabia, ele confiava que Deus podia livrá-lo na batalha. Terceiro, ele não parou por conta da sua baixa estatura em relação ao tamanho do problema que ele ia enfrentar. Esse é um outro ponto que não somente Davi, que enfrentou um gigante Golias, mas grandes homens de Deus venceram. Por quê? Que toda a gente tem que se deparar com uma questão, e eu não tenho dúvidas que eles ficavam arrepiados, algumas vezes com medo, dava frio na barriga, dava vontade de correr, mas eles preferiram enfrentar do que correr. Por quê? Porque eles não atentaram que o problema fosse maior do que a capacidade de Deus na vida deles. Eu estou ouvindo o que eu falei. Eles olhavam na dificuldade, disponham do jeito que você quiser. O problema que você está enfrentando, financeiro, físico, de saúde, de dinheiro, de visão, de problema dentro da sua casa, na igreja onde você está, na cidade onde você mora, no país que você vive. Pense nisso. Às vezes a gente olha e dá uma dimensão para o gigante maior do que a capacidade que nós temos de derrubá-lo. Eu não estou falando que o gigante não existe, eu não estou falando que ele não tem aquele tamanho, eu só estou dizendo a você que não importa o tamanho da dificuldade que você vai enfrentar, não importa o problema que o Brasil está vivendo, não importa o problema que Patinho e Belpedeira são, não importa o problema que os nossos governantes são. A visão que eu tenho de Deus poder me usar para transformação é que tem que ser maior do que aquilo que eu estou enxergando à minha frente. Esse era o diferencial dos olhos de Davi. Ele olhava e via não só o problema, ele via que o Deus que estava nele daria a capacitação para ele passar pela situação. Ele estava consciente de que entraria numa luta. Davi não foi achando que Deus ia enviar um anjo na frente dele, ou ia fazer um raio cair em cima do cara. Não, Davi sabia, eu vou ter que lutar. Muitas pessoas estão perdidas ou perdendo porque elas não lutam. Deixa pra lá, eu não quero, deixa quieto. Parece que deixar quieto é uma virtude, não está de confusão. Não, isso é covardia com todas as letras, desse tamanho. Você não enfrenta um concurso público, você não enfrenta uma dificuldade que você tem na escrita, no aprendizado, você não inventa, não avança, você não tem coragem de fazer uma inscrição, você não tem coragem de aceitar um emprego que você acha que é maior do que você pode realizar. Talvez seja,
mas o meu Deus vai me capacitar. Davi olhava para essas circunstâncias e ele estava consciente, eu vou entrar numa luta. Mas essa luta, se Deus deixou ela vir sobre mim, ela vai dar glória para Deus. Amém. Sabe por que muitas pessoas estão falhando no reino de Deus? Porque ela só pensa na possibilidade dela se dar bem. Ela não consegue entender que na face da terra você é a glória de Deus. Quando alguém vê um crente genuíno que confia no Senhor e que enfrenta uma luta, Deus olha do céu e fala: alguém vai me glorificar agora. O mundo vai ver quem eu sou através da vida dele. Mas é por isso que as pessoas se perdem. Ela só pensa nela, na capacidade dela, quais são as vantagens que ela vai ter. E quando o negócio vem, ela não tem força, porque a força dela está nela, mas ela é fraca. Mas se a força dela está no Senhor, ela pode todas as coisas naquele que pode fazer. Agora, esse ponto é um ponto que estimulou Davi. Era um garoto que, irmão, é diferente. Era muito diferente. Hoje o Bruno passou lá, a gente viu um documentário sobre os Grace, né, na época áurea, que eles começaram a vencer todos os oponentes, que começou o MMA. Você precisava ver os caras, aquele cara daquele tamanho, franzino, aquele cara não, os caras, irmão, e ele ia lá, e os caras vinham com tudo, e ele, aí tu vê aqueles marrons, aí fingia que não batia, ele levantava e olhava para o cara, ele baixinho, o cara grandão, não tinha nem coragem de olhar para ele. Eu não estou aqui a favor de igreja, de luta, ou disso, não estou dizendo isso, estou falando, por que ele vencia? Porque ele sabia que podia vencer. Havia um trabalho na vida dele que ele podia vencer. Eu gostaria que nós olhássemos e víssemos que o nosso Deus é maior do que o Grace, amém, querido? Com todo o respeito que eu tenho ao Hélio Grace, que eu acho que é um cara fantástico, com muitas debilidades, mas ele é um cara que é vitorioso. Agora, o nosso Deus é maior que o Grace. O nosso Deus é maior do que uma arte marcial. O nosso Deus é maior do que uma crise financeira no país ou na sua vida. O nosso Deus é maior do que um problema de saúde. O nosso Deus é maior do que as dificuldades que a gente tem de encarar as circunstâncias para vencer. O nosso Deus é maior do que os problemas que o Brasil está enfrentando. O nosso Deus pode mudar a história. Feliz a nação quando Deus é convidado a estar como Senhor dela. Feliz a nação. Então, queridos, Davi tinha essa sacação. Ele sabia quem é que estava do lado dele quando ele dissesse: eu vou para essa batalha. Né? Tem uma passagem que eu amo também, que me faz pensar, por que Davi vencia? 1 Samuel 13, rapidinho, diz aqui. Estou dando rápido, sono muito. Essa camisa também tem muito peso, né? Os feministas diriam, tem mesmo. Mas não é esse que eu digo. É uma história. Só não vou dizer que é manto, porque seria plágio. 1 Samuel 13, versículo 14. Diz assim. Está lá, não? Ele diz aqui. Olha só que coisa interessante. Saul tinha acabado de cair. A situação de Saul era crítica. Saul estava mal na ficha. Né? Ele tinha vacilado diante do rei. Ele queria ajudar Deus nas suas colocações, da maneira de dirigir o seu povo. De repente, né, ele fala aqui atrás, né, se você for ver lá, ele diz para Samuel: até quando você vai ficar me atrapalhando a lidar com o rei de Israel? E ele diz essa frase aqui que eu gosto muito. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si. Samuel diz para o rei: já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado o Senhor que seja sério sobre o teu povo, porquanto você não guardou o que o Senhor te ordenou. Quer dizer, o rei que foi ungido de Israel, né, vacilou, e Deus manda Samuel dizer para ele: olha, não adianta, teu reino já está acabando. Não é um reino reinado, mas o período de reinar está acabando, e Deus já escolheu. Como é que Deus escolhe? Alguém segundo o coração dele. Querido, eu quero entrar um pouco nessa parte aqui.
Ainda no versículo de Samuel 16, versículo 7, ele fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem a altura da sua estatura, quando ele estava escolhendo entre os filhos de Jessé. Ele disse: porque eu o tenho rejeitado, esse que estava ali, né? Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o Senhor vê o que está diante, o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus, quando Ele olha uma pessoa, quando Ele vê, Ele não vê o quanto ele é formado, o quanto ele é conhecedor da Bíblia, o quanto ele é inteligente, o quanto ele tem dinheiro, o quanto ele é bacaninha, o quanto ele é presente nas coisas. Ele vê o coração. Porque nós podemos usar todos esses atributos, mas com o coração errado. Eu posso estar aqui em cima, mas eu posso estar com o coração errado. Deus vê o coração. Eu quero que você pense isso agora. Deus não está lá ocupado no céu, não. Ele é onipresente e onisciente. Ele está olhando aqui agora, enquanto eu prego, o que você está pensando dentro do seu coração. Talvez a sua teologia seja diferente da minha. E Deus está se lixando para a sua teologia ou para mim. Deus está querendo que você ouça. Eu estou fazendo uma escolha de pessoas na face da terra para levantar nesse novo tempo. E eu vou fazer como nos tempos de Davi. Eu vou levantar conforme o meu coração. Porque se o gigante se levantou, meu irmão, está na hora de Davi entrar na guerra. Preste muita atenção. Se o gigante se levantou em nome da nação, com seus motivos, onde é que está? O Davi de Deus. Está enterrado em Jerusalém. Mas não é disso que nós estamos falando. Quando eu digo, está na hora de Davi entrar na guerra, está na hora da igreja pegar o que Deus considera os valores mais importantes, que é o coração nosso, igual ao coração de Deus, e entrar na luta. Não é entrar ali com faixas no meio da multidão apenas, dizendo crente também é gente. Nós estamos tão debilitados na nossa consciência que nós estamos escrevendo crente também é cidadão. Sabe por que vocês têm dificuldade? Entendeu? Veja bem, meu irmão, o que vai ser esse tal coração? O que é ter um coração? Primeiro, você tem que aprender a agir conforme a vontade de Deus. Posso falar um pouco? Como é que se derrota gigantes? Em nome de Deus. Agindo e obedecendo a Deus e se movendo sobre a face da terra como Deus determina na sua palavra. Segunda coisa, eu preciso ter um coração tratável. Eu não posso ter um coração soberbo, arrogante, intratável, cheio de opinião própria, cheio de razão. Ninguém consegue falar ao seu coração porque você acha sempre que você está certo. Quem tem um coração igual de Deus, como Davi, não era assim. O dia que ele vacilou, e ele vacilava talvez mais do que você e eu pensamos e vacilamos, e o dia que ele foi confrontado drasticamente, ele foi capaz de reconhecer, de se arrepender, de mudar os seus caminhos. E eu creio que é essa a posição que Deus quer da igreja. Não uma igreja infalível. Querido, se você está achando que vai achar alguma igreja sem falha, você está absolutamente enganado. Não existe essa igreja na terra. Essa igreja vai se reunir no céu. Por quê? Aleluia, porque Jesus fala, não, porque você não vai ter carne. O que traz problema entre nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na vizinhança, na igreja, com relacionamento interpessoal, o que traz problema é carne. Não tem problema nenhum você ter a sua opinião, achar muitas coisas, mas elas não podem se sobrepor ao entendimento. Essa semana nós tivemos uma experiência, eu e o Cláudio vamos dizer, maravilhosa nesse aspecto, de uma devoção da semana passada. Eu vos chamei para serem pacificadores. Olha, para mim, se o ano acabasse hoje, eu estava feliz.
que eu pude fazer um concerto simples. Deus nos chamou para sermos pacificadores. Deus nos chamou para sermos uma bênção. Deus nos chamou para sermos a glória dele na terra. Que o mundo olhe para nós e veja. É assim que a igreja é hoje. E se não é por falta de quê? De ensino, de palavra, o Espírito Santo está vacilando. Não cobra de mim, não, irmão. A igreja é de Jesus. Então você também está criticando Deus. Você está criticando o Espírito Santo que não te convence a acreditar, quem está fazendo. Ele é apenas um Espírito batendo na porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar. Ah, mas esse é Jesus. Jesus está sentado no direito do Pai e deixou o Espírito Santo na mesma autoridade que ele. Se você abrir, ele vai entrar. E se você abrir a porta da sua vida, ele vai te governar em todas as áreas. Por que você não é assim, pastor? Porque tem muitas vezes em que o meu temperamento, ou o meu entendimento, ou o meu achismo, ou a minha razão, ou a minha ira, ela se levanta e impede que o Espírito me dê a direção clara. Veja se não é assim também com você. A questão é, como é que nós nos comportamos com isso? Você vai ficar até quando dizendo, mas não deu, mas a irmã, o irmão, até quando nós vamos estar à mercê do governo desse mundo? Não, Deus, eu quero dar um basta nisso. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de olhar e falar, Deus, não é possível agir dessa forma de novo. Eu me deixei levar por essa emoção, por esse sentimento. O que seria ter um coração? Eu preciso agir conforme a vontade do Pai. Eu preciso ter um coração tratável. Eu preciso negociar todas as vezes que Deus me chamar ao conserto. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que fazer os concertos a partir de mim mesmo. Todas as vezes que nós começamos concertos apontando os falos dos outros, o errado somos nós. E tudo o que acontece está distorcido. Tudo o que acontece está distorcido. Eu estou falando que você não tem legitimidade nos seus argumentos. Eu estou falando que você se perdeu na ação. Você se perdeu na ação dele. Pode ser lindo. O gigante se levantou. Pode ser maravilhoso. Mas olha o que está acontecendo. Eu ainda vou te dizer, irmãos, não me diga que isso aí é novo. Não existe nada novo debaixo do céu. Isso aí já aconteceu em 64, isso já aconteceu na direta já. Nós já vimos isso tudo. Os mais velhos aqui sabem do que eu estou dizendo. Não é que não é legítimo, não é que não é bom. Essa juventude que nós criamos, e a culpa é nossa. Queremos dar para os nossos filhos tudo que nós não tivemos. Queremos que os nossos filhos nunca passem pelo que nós passamos. E nós estragamos uma geração inteira. Não se bate em criança, dá logo para ele. Aí dá um videogame, dá a televisão, dá um computador e a gente perde a relação humana. Aí nós geramos uma geração que não se levantava. Então, se tem uma coisa positiva nesse negócio, do jeito certo ou mais ou menos, os jovens estão se levantando. E isso tem muito valor. A questão é, será que é do jeito de Deus? Claro que não. Claro que não é, meus amigos. Quem está se levantando é um gigante. É o governo do mundo, não é o governo de Deus. Não é assim que funciona. Gigantes na Bíblia se levantam para cair, meu irmão. Observe o que eu estou dizendo, como pastor e profeta. A partir de agora, todas as vezes que você ligar a televisão, você vai ver manifestações em todo o mundo. Você vai ver. Todo mundo, agora qualquer coisinha se queima pneu, vai para as ruas, quebra de braços, derruba ônibus. Você vai ver, amigo. Sabe por quê? Porque a visibilidade do Brasil, não porque nós somos brasileiros, não, é porque a Copa das Confederações está acontecendo aqui no país FIFA. Uma safadeza, enquanto o mundo está morrendo de fome. Os nossos deputados estão ganhando R$1.100 por dia, Bolsa Copa, para ir assistir o jogo. Por dia, R$1.100.
1.600, todos os dias, todos os deputados, para irem do seu estado para o outro. Importante esse intercâmbio. Enquanto o país está na miséria. Não é uma miséria, irmão, não a Índia ou o Paquistão, mas é uma miséria de serviços, de atenção, de ser ouvido. O que nós estamos vendo é o povo querendo ser ouvido, mesmo que depois já todo mundo tomar um choquinho, fica mais coisa dizendo, pô, foi legal, tu viu, o cara tirou, ai, tu viu aquele cara pulou lá de cima, caraca! Muitos estão nesse movimento, querido, não sabem nem o que está acontecendo. Alguém tem que organizar esse negócio. Quem? Quem vai organizar esse negócio? Aonde está a igreja? A partir de agora, ele pode escrever. É passeata, é bloqueio de estrada, é saques, injustiça, justiça exagerada, que é injustiça. É legítimo? É correto? Oração? Não. Eu vou te mostrar na Bíblia como é que Deus manda fazer protesto. Pega aí a sua Bíblia. Não pega não, vou ler para você ficar curioso. Como diz o Valdomiro, Presta atenção. Nós queremos ver uma manifestação de protesto bíblico. Vou te mostrar. Toquem buzina em Sião, clamem em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está vindo e está muito perto. Primeira coisa, legitimidade aqui. Está chegando a hora. Está chegando a hora. O que o diabo conta muito? Da gente ficar, cada um na sua igreja, onde nós estamos aqui, 2 pastores comigo, conversando, todos angustiados, está todo mundo passando um sufoco dentro da sua denominação. Sabe o que, irmão? O diabo conta que nós não vamos discernir, que a nossa luta é contra principados e potestades. Nós estamos lutando uns contra os outros, seja na igreja, seja em casa, seja entre as denominações, seja com o patrão ou com o empregado, o que for. O diabo conta com que a gente não enxergue que o que está movendo são principados e potestades. Existe um espírito de confusão sobre a face da terra, que nós estamos vendo apenas na televisão, mas ele está ao nosso redor, porque quando a gente ouve e vê, aquilo influencia a gente de qualquer forma. Nós estamos ouvindo. Vamos fazer um protesto aqui também. Irmãos, aqueles ônibus lá embaixo foram lotados de pessoas saindo pela janela a R$3,10 estão indicando 10 centavos. Os nossos ônibus aqui, 3 não sei o quê, mas andam vazios, a gente podia agradecer eles por ter ônibus ainda. Vamos fazer reivindicação de quê? Os caras vão falar, então toma concessão. Toma concessão para vocês. Ah, nós queremos então o passe livre. Então vamos ter que estruturar isso, irmão. Nós não temos nem hospital livre. Então, às vezes a gente pede uma coisa e não sabe. Será que dá? Será que é possível? Então, mais fácil a prefeitura comprar os ônibus, botar para lá e para cá de graça. Mais fácil. Tocar buzina em Sião, clamar em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor chegou. É exatamente o que está acontecendo hoje. Está todo mundo perturbado. Você vai comigo? Pô, nem sei, cara. Como está dizendo que vai ter bloqueio na estrada, está todo mundo perturbado. Está todo mundo com medo de ir nos lugares. Por quê? Se é apenas uma reivindicação honesta e justa, mas porque chega lá tem briga, tem chute, tem safadeza, tem tudo quanto é coisa acontecendo, depredação, estaciona o teu carro, chega lá, pegou fogo o teu carro, querem virar o seu carro. Mas Deus diz, eu tenho meu jeito. Como é que é? Tocar buzina em Sião, clamar em alta voz no monte da minha santidade. Quando a palavra de Deus diz tocar em buzina, significa clamem pelo seu Deus, clamem do jeito do seu Deus, declarem as nações. Olha só, dia de trevas, dia de tristeza, dia de nuvens, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes,
povo grande e poderoso, o qual desde tempo antigo nunca houve e nem depois haverá, pelos anos de antes adiante, de geração em geração. A gente pode pensar que são as passeatas do Rio, tá certo? Numerosa passeata. Não, Deus está falando aqui do povo dele. Ele está falando, está na hora do meu povo levantar e declarar, decretar, profetizar. O quê? Que a palavra vai diminuir, vem sentar. Não. Vai dar tudo certo. Não. Jesus Cristo está voltando. Se vendem, se arrependam. Mas isso está dentro de um contexto de vida que quem fala tem que viver o que a palavra diz. E isso vai mudar a nossa sociedade. Vocês estão ouvindo? Isso vai mudar a nossa sociedade. Preste atenção. Olha como é que eles são. O seu parecer é como parecer de cavalos. Correm como cavaleiros, com um estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Olha essa passeada. Irão saltando com o ruído de chama de fogo que consome a tragana como um povo poderoso, ordenado para combate. Como um povo poderoso, ordenado para combate. Não é um povo lutando e quebrando. Diante dele terminou todos os povos. Todos os rostos dessas pessoas são como tisnadura de panela. É como a panela fica preta embaixo, aí você passa os dedos, aí fica aquela fuligem preta. Eles passam no rosto. É exatamente o que a gente vê na multidão de jovem. Isso é coisa de jovem. Queridos, essa ideia de que jovem não pode vir para a igreja, porque é careca, que é chato, não pode nada, isso tem que acabar. Essas pessoas têm que experimentar o poder de Deus. Mas quem vai oferecer? Nós! Você vai dizer, existe uma coisa maravilhosa nessa história que você não consegue entender. Deus é maravilhoso. É bom viver com Deus. Quebra tudo, não, quebra as cadeias, em nome de Deus. Quebra o preconceito, quebra as divisões, quebra os divórcios. Aleluia. Olha como é que eles andam. Como valentes correm, como homens de guerra sobem os muros e entram, irá cada um nos seus próprios caminhos. E não se desviarão da sua fileira. Olha que interessante. Quando vai embora é assim, cada um vai para a sua casa. Vários caminhos. Mas não nos desviamos da fileira. Não nos desviamos do propósito. Não nos desviamos da palavra. Toda vez que você se desvia, você se desvia. Porque você está fraco. Ah, sei lá. Eu fiquei calmo. Ninguém me ligou. Ninguém me ligou. Meu irmão passou por mim, trocou de calçada. Quando é que nós vamos ser libertos dessa palhaçada que assola a igreja evangélica imatura? Quando? Presta atenção. Olha como é que é esse povo. Ninguém vai apertar o seu irmão. Irá cada um correndo pela sua própria carreira. Como aquela corrida de 7 raias, cada um vai correndo. Pela frente, correndo, que bênção. Estão correndo juntos, presta atenção. Sobre a mesma espada se arremessarão. Sangue. Não, mas não se ferirão. Por quê? Porque não é uma espada física. Não é uma espada de aço, é a espada da apostasia. Todos nós precisamos nos lançar sobre a espada da apostasia na face da terra. A igreja está dividida, a igreja está enfraquecida, porque corre cada um pelo seu próprio nariz e umbigo. Ninguém entende que nós fomos chamados para tocar a trombeta de Deus e declarar o que Ele falou para todos nós. E aí vivemos, cada um com o seu festival legal. Todos enfraquecidos, todos diminuídos, todos reacionários ao que o outro está fazendo. Presta atenção que não acabou ainda. Diante dessa turma, irão cada um pela cidade onde moram. Correrão pelos muros, subirão as casas pela janela, reinarão como um ladrão. Evangelizando. Diante deles, diga eu, tremerá toda a terra. E clama que o sol está vindo,
carro fora, pô, ainda me pastor. Lá vem, irmão. Lá vem a igreja. Quando a gente chega, o cara sente um desejo. Ele olha para você e fala, cara, eu preciso ser como esse cara, eu não aguento mais. Cara, vamos conversar comigo aqui. Me mostra quem é esse Deus. Diante deles, toda a terra se treme. Diante dele, toda a terra tremerá. Abalar-se o céu, o sol, a lua. E as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz dizendo do seu exército, diga eu. Muitíssimos são os seus arraiais. Denominações, países, nações, estados. Muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é esse exército quando executa a minha palavra. Sabe quando é que nós vamos mudar isso? Quando nós tivermos o coração de Deus. Sabe quando é que vai mudar isso? Quando você obedecer a palavra de Deus. Sabe quando é que vai mudar isso? Quando tu parar de apontar o dedo para o teu irmão. Ah, mas o meu pai é burro, meu pai não entende os meus que eu quero para mim. Você está acusando seu pai, apontando para Deus, que Deus seu pai, e 3 dedos estão apontando para você. 3-1. No máximo 3-2. Tu perdeu. Deus está te dando uma nova oportunidade. Poderoso você será, obedecendo, executando, cumprindo a minha palavra. E ele termina dizendo, o Senhor levanta a sua voz dizendo, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Sabe o que está acontecendo na igreja? Já estou fechando aqui. As pessoas estão na igreja, mas elas não converteram os seus corações. Então elas acham um monte de coisa. Quando nós convertemos o nosso coração de Deus, Ele vai nos ver para onde Ele quiser. Você vai deixar, você vai querer, você vai ansiar desesperadamente e vai ser impossível o mundo não olhar para nós e dizer, caraca, Deus existe. Eu vejo Ele na vida dessa pessoa. Quantos estão ouvindo? Eu quero que você pense sobre isso. A palavra de Deus diz que toda a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É o que o mundo precisa. O mundo está fazendo as suas passeadas. E a igreja sabe o que está fazendo? Criticando em casa. Não faz nada. E depois quer os benefícios da passagem, quer os benefícios do baixou do alimento, quer os benefícios das mudanças de lei. Mas a igreja mesmo não fez nada. Eu não estou nem falando para você fazer isso, eu estou falando para você fazer algo. Mova o seu coração em oração, em batalha espiritual, em atitude de cristão de verdade. Mostre para o mundo quem Jesus é através da sua vida. Não vacile o mundo contra Jesus. Mostre ao mundo que Deus é bom. E que é maravilhoso a sua glória. É maravilhoso servir a Deus. Não tenha medo, e não tenha medo das passeadas, mas não deseje que aquilo fale por você. Levante a igreja aonde você for, una a igreja com a sua atitude, não leve divisão entre pastores e pastores, traga amizade, traga conciliação. Mostre para o mundo que Jesus Cristo está voltando. E o que vai acontecer? Nós seremos um. O mundo verá em nós que Jesus Cristo é um. O gigante se levantou. O modelo está sendo visto na televisão. Mas a igreja não é isso aí. Está na hora do Davi entrar e agir em todos os setores da nossa sociedade. Está na hora dos pastores famosos, tem CD, DVD, programas, a nós devemos ser os mais humildes e trazer os outros que são menores, sem nenhuma importância, e congregar a sua igreja de Cristo. O dia que eu ver isso, eu vou admirar esses pastores. Amém. O dia que eu ver esses pastores famosos e grandiosos e poderosos pregarem a unidade, a conciliação, a pacificação, primeiro dentro da igreja, eu vou respeitar essas pessoas. Toda a terra está cheia da glória de Deus.
E a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero que você fique sentado mesmo e feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu vou tocar uma música aqui. E se você sentir vontade, preste muita atenção, não precisa fechar o olho aí no que eu estou falando. Né? Se você sentir vontade, se você concordar com o que eu falei, se essa palavra mexe com o seu coração, se você pode olhar para esse bem, realmente eu não sou o que Deus chamou para ser. Eu vivo só para mim, eu vivo só para a igreja onde eu estou, para servir os ministérios, que é bom, mas Deus quer mais. Ele quer que a gente seja vitrine dele, que o mundo olhe e veja ele em você. Homens de verdade, guerreiros da última geração, homens com o coração da vida. E não vamos ser hipócritas, todos nós somos pecadores. Davi, o maior de todos. Paulo falou, não, eu ainda tenho o pior que Davi, sou eu. Então, querido, não fica se achando, não. Você é um pecador, um santo lutando contra o pecado. Mas está na hora de você resistir ao pecado, ao diabo, e ele vai fugir de você. Enquanto essa canção vai ministrar, se você sentir no seu coração que você é esse povo que eu acabei de ler de Joel aqui, que você quer integrar essa fileira, você quer ser reconhecido assim, como os homens, cara pintada, guerreiros que entendem o que o mundo está fazendo, que é legítimo o que eles estão fazendo, é legítimo, só não é do jeito de Deus. E como é que é o jeito de Deus? Está na igreja, e a igreja faz não. E o que a igreja vai fazer? O mesmo que eles fazem? Não. Deus quer mudar a sociedade, e ele começa pelos corações. Será que ele tem o seu coração nessa noite? Feche os seus olhos, por favor. Pergunta é essa para você. Será que eu entreguei o meu coração a Jesus? Será que ele tem o meu coração? Será que ele pode mover minha vida para a esquerda, para a direita, para o alto, para baixo? Será que eu sou valente o suficiente para pedir perdão para minha mãe, para minha esposa, para o meu vizinho, para o meu inimigo? Será que eu sou valente o suficiente para dar o outro lado da minha cara para ser batida? Você também que ouve a gente aí no vídeo, será que você que não está numa igreja por motivos quaisquer, você entende que isso não é desculpa que se sustente na cruz do Calvário? Jesus morreu para você ser um com os seus irmãos e morreu para que a igreja seja um só corpo e que o mundo veja em nós. Nós também temos a bandeira, não é PT, não é PDT, não é TV, a nossa bandeira é o Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira, Jesus Cristo, a nossa bandeira. Ele está esperando por você, ele está esperando por nós. Toda a terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está fazendo isso, a sociedade está fazendo isso, e nós precisamos disso. Enquanto você ora ao Senhor, se você deseja mudança, junte ao exército de Deus. Diga para Deus hoje, Deus, usa a minha vida, usa o meu coração, usa a minha história, Senhor. Em nome de Jesus. Diga que você está sentindo isso, se você quiser isso, para qualquer momento.
para Deus, não é para mim não. Eu sou Deus, eu sou apenas o pastor do meu Deus, é filho dele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus. Talvez, Deus, muitas vezes a gente erra porque a gente não sabe como agir, não sabe se fica. Mas a tua palavra diz que quem não tropeça em palavra é perfeito. Obrigado por Jesus não ter tropeçado. Mas nós colocamos repetir a nossa vida. Porque nós sabemos que nós vamos tropeçar pela nossa imperfeição carnal. Mas nós não queremos isso, Pai. Nós queremos acertar. Por isso pedimos nessa noite, ajusta os nossos corações. Pai, que os nossos corações sejam corações tratados, ensinados, sejam corações de carne,